Esse ano tem carnaval, estamos no verão, muitos cuidados têm que ser tomados, principalmente com a rede elétrica. E para falar sobre esses cuidados e as prevenções de acidentes, o Repórter Mundo Entrevista recebe Ademar Maciel, ele que é gerente de relacionamento da CEMIG. Ademar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui do Repórter Mundo. O prazer é nosso da CEMIG de passar essas informações para toda a população mineira. É de grande relevância nesses momentos, né, que as pessoas se preocupam mais com a questão de quando está chegando o carnaval ou uma festa mais tradicional. De que forma a CEMIG, né, que fornece energia para o estado inteiro, trabalha essa questão da segurança, principalmente agora na questão do carnaval, para que não tenha nenhum acidente com os foliões? A exemplo de Belo Horizonte, todos os foliões, a CEMIG, ela pega a rota dos trios elétricos, certo? E faz uma vistoria na rede para verificar se não tem nenhum problema com a rede elétrica em relação à altura dos trios elétricos. Tá? No interior, o procedimento é diferente. A gente orienta os foliões, né, as empresas que fazem contratação de trios elétricos no interior, para que eles fiquem parados em local seguro e longe da rede elétrica para evitar acidentes. No caso do interior, não tem aquela questão de circuito, né? As pessoas não vão andando atrás do trio elétrico, ele geralmente fica parado. E mesmo assim, as pessoas têm que tomar cuidado em relação ao entorno, a questão de arremessar coisas para cima, foguete, tem que estar atento. A gente orienta os foliões para não soltarem foguete em relação à rede elétrica. Tá? No interior, como a maioria das prefeituras, né, que organizam esses eventos, muitas das vezes montam palcos, né, barracas. Então, a CEMIG faz uma vistoria nessa época do ano, os agentes de relacionamentos das prefeituras visitam todos os municípios para verificar se foram instalados barracas e palcos debaixo da rede elétrica. Caso esteja debaixo da rede elétrica, nós orientamos a prefeitura, né, e os organizadores dos eventos para que retirem esses palcos e essas barracas sob a rede elétrica. Em caso de não acatar a orientação da CEMIG, é feita uma notificação, a gente faz uma ocorrência policial e passa para o Ministério Público, porque em caso de acidente a responsabilidade é do organizador do evento. Isso é em decorrência de uma possível queda de cabo, uma chuva forte, pode dar algum problema desse tipo? Debaixo da rede elétrica, então qualquer evento da natureza, dá uma chuva de vento, como nós estamos em período chuvoso, muitas das vezes pode dar uma chuva forte e um raio cair em cima da árvore e essa árvore romper um cabo. Então, se esses palcos e barracos estiver debaixo da rede elétrica, a probabilidade desse cabo cair em cima dos palcos e barracos é muito grande. Então, a gente pede para o pessoal ter uma distância de segurança. A gente fala mínimo 1,5 m, mas o ideal seria de 2 a 3 metros, tanto na horizontal quanto na vertical, né, para montar palcos e barracas longe da rede elétrica. E no caso de trio elétricos, o mesmo procedimento. Evitem que os trios façam a transição dentro da cidade, porque muitas cidades do interior, às vezes o trio elétrico, a altura dele é quase a mesma altura da rede da CEMIG. Então a gente orienta que no interior, caso façam a contratação de trio elétrico, que eles não circulem. E no caso de eventos em cidades que fora o carnaval, que tem a questão de circular um trio elétrico, o que deve ser observado? Nós temos um exemplo aqui em Alfenas, que seria o Carnal Fenas. Né? Sim. Aqui no Carnal Fenas, o circuito, a gente fizemos a vistoria, então a altura do trio elétrico ela não chegava à altura da rede elétrica. Então, foi feito um circuito e nesse circuito não tinha risco do trio elétrico passar, certo? Em locais onde que a rede elétrica ficava na mesma altura do trio. Dentro da cidade... Dentro da cidade é bom evitar. Tá? Porque a cidade não está preparada para receber um trio elétrico do porte desses trio elétricos que fazem esses eventos durante o carnaval. Entendi. A gente vê, quando as pessoas estão, no caso de trio elétrico dentro da cidade, geralmente as pessoas estão passando e começam a levantar os cabos. Isso é perigoso fazer isso? Em Belo Horizonte já ocorreu esses fatos e alguns blocos contrataram pessoas especialistas para altear os cabos da CEMIG durante o evento do Carnaval no ano passado. Nossa! Então, por isso que nós fizemos um workshop de segurança em Belo Horizonte, né, junto com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiro, para a gente orientar os blocos que essa ação não pode ser executada. Porque a hora que a pessoa faz o alteamento do cabo,
todos os postes nossos têm cabo de CEMIG, cabo de telemar, de telecomunicações, e existe um cálculo de esforço. Então, ao altear esse cabo, ele pode alterar o cálculo de esforço. Ao tirar um cabo da telemar, esse cabo pode arrebentar. Ao arrebentar esse cabo, ele pode ir na rede elétrica, fechar um curto-circuito e esse cabo vir a romper e cair no solo. Tá? E como tem muitos transeuntes foliões no chão, muitas das vezes o pessoal está jogando água por causa do calor, então a água é condutora. Então, a gente pede para o pessoal não fazer esse tipo de ação, porque tem um risco de romper o cabo da CEMIG e automaticamente ele cair até no próprio trio elétrico e eletrocutar as pessoas que estão em volta. É porque tem uma mistura muito perigosa, ele, uma chuva e poças d'água, isso pode ser muito complicado, né? Com certeza. Outra orientação importante é a questão de uso de serpentinas, tá? E pau de selfie também em cima do trio elétrico. Às vezes a pessoa está distraída, vai fazer uma selfie e esquece da rede elétrica. Tá? Então, ao contato, muitas das vezes o pessoal fala, eu nem relei na rede elétrica e levei um choque. Você entrou no campo magnético, você já é eletrocutado. Então, não há necessidade, muitas das vezes, de você tocar na rede elétrica para você levar o choque. Você entrou no campo magnético, você já pode ser eletrocutado. E as questões das serpentinas metálicas, os materiais, elas são proibidas por lei. Né? Tem uma lei que foi feita em 2015 para que essas serpentinas metálicas não fossem comercializadas. Quem comercializar for notificado tem uma multa em torno de R$6.000. A segunda notificação, ela vai para o dobro, para quase R$12.000. E mesmo assim o pessoal inventa e aparece com essa A gente, muitas das vezes, nessa época do ano, a gente faz um contato com a Polícia Militar, né, para fazer essa fiscalização. E caso eles peguem alguém com isso aí, vai ser apreendido. Tá? E outra parceria que a gente faz também com o Corpo de Bombeiro é na vistoria, porque todo evento ele tem que ter o alvará do Corpo de Bombeiro. Então, a gente, como muitas das vezes a gente vai no Corpo de Bombeiro, conversa com os comandantes, fazer uma vistoria em qualquer festa, né, que tenha lá barracas ou trios elétricos, e eles identificarem ou ficarem na dúvida se essa barraca está em condições seguras, próximo ou não à rede elétrica, a gente orienta o pessoal a fazer um pedido de risco de choque elétrico, pega uma residência lá que tenha conta de energia que esteja ligada como referência, faz o pedido no 116, nós vamos mandar uma equipe técnica no local para avaliar se essa barraca, se esse palco, ele está em condição segura para o Corpo de Bombeiro dar o alvará de funcionamento para o carnaval. Senão, nada feito. Senão, não pode ser. A gente vai orientar a que retire o palco daquele local e coloque no local mais seguro. Geralmente, para o pessoal de casa entender, a gente está pela rua e você vê vários fios, né? Numa parte e um outro mais acima. Tem diferença de voltagens? Como é que é essa questão aí dessa fiação que tem da rede de distribuição da CEMIG? Nós temos os fios na vertical, que são a baixa tensão. Sim. E o fio na horizontal, que é a média tensão. Só que muitas das vezes o pessoal fala, esse aqui é baixa tensão e não tem perigo. A baixa tensão mata mais que a alta tensão. Porque o pessoal não leva em consideração o risco. A energia elétrica em si, uma tomada já é perigosa. Você não pode simplesmente trocar um chuveiro sem desligar o disjuntor geral da sua casa. O risco de você levar um choque elétrico lá, ele é grande. Então, a gente fala o seguinte, rede elétrica, independente se seja de baixa ou média tensão, o risco é muito alto. Eu já vi, até semana passada, retrasado, eu estava lendo uma reportagem de um caso em São Paulo, teve uma chuva, o fio caiu, e o cara ficou com medo, estava dentro do carro, ficou com medo e saiu do carro. E morreu. Porque estava molhado em volta, né? Essa questão dos fios partidos. O que as pessoas têm que fazer lógico que a gente não sabe onde, quando, que local que ela vai estar. Por exemplo, se ela está no carro, o que ela faz? Nós estamos num período chuvoso aí que a incidência de fios partidos em função das fortes chuvas e dos ventos fortes que tem, muitas das vezes, através de raios, cai uma árvore sobre a rede e rebenta o fio, né, o fio elétrico, e cai muitas das vezes em cima de um carro. Qual que é a orientação? Se um fio cair em cima do seu carro, se você tiver condições de transitar com o carro, saia, né, com o seu carro sob o fio e vá para longe. Muitas das vezes a pessoa faz um abarroamento no poste, um exemplo, e cai um fio em cima do carro. O carro não consegue funcionar. O que ele tem que fazer? Ligar imediatamente para o 116 da CEMIG, acionar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, tá? E quem estiver próximo a esse evento,
não deixar ninguém chegar próximo ao carro. Essa pessoa tem que ficar no carro até que chegue uma viatura da CEMIG para isolar a área e identificar se o cabo está desenergizado, para que depois a pessoa possa sair do carro com segurança. Em eventuais situações, quando o carro está com princípio de incêndio, aí a situação é mais crítica. Se ele ficar, ele vai morrer carbonizado. Então, o que ele tem que fazer? São situação atípica e muito difícil. Ele tem que tentar sair do carro, abrir a porta do carro, tentar pular o mais longe possível do carro com os dois pés juntos, sem encostar na lataria do carro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sair do carro, pular com os dois pés juntos e a hora que ele estiver em passos curtos, o mais longe possível do cabo. Tá? São situações atípicas. Ocorreu um fato desse no Triângulo, um produtor rural, o filho dele estava mexendo com o trator e bateu na estrutura da CEMIG e o fio caiu em cima do trator. E um menino de 20 anos, o cara me ligou, falou, ele está aqui dentro do carro, quer sair? Eu falei, não, pede para ele não sair. Se ele sair, ele vai morrer. Porque a gente não sabe, muitas das vezes esse fio está energizado. E ele falou, não, mas está saindo faísca em cima do trator, como que ele faz? Eu falei assim, ó, se não pegar fogo, pede para ele ficar quietinho até a gente levar uma viatura para o local e desenergizar e verificar que o cabo está desenergizado. Nós ligamos no centro de operação em Belo Horizonte, através do centro de operação, nós desligamos a linha de transmissão lá do Triângulo e o menino ficou dentro do carro durante 1h30 até chegar uma viatura nossa lá, que era uma distância rural longe, numa fazenda. Então, quer dizer, são situações que a população tem que ter esse conhecimento, porque esse caso de São Paulo, o que aconteceu? Ele ficou desesperado, com medo do carro pegar fogo, e não tinha esse conhecimento. O que ele fez? Na hora que ele saiu do carro, ele estava em contato com a lataria, ele foi o terra e foi eletrocutado. Aí que ele desceu e pôs um pé apenas no chão, né? Pôs o pé apenas no chão e foi eletrocutado. É difícil, né? E as orientações para os foliões para o carnaval? Curtir o carnaval tranquilo? Porque o pessoal, depois que toma, vamos dizer assim, uns golinhos, fica bem animado, né? Que tipo de orientação a CEMIG dá para os foliões nesse período, principalmente que a gente está focando aqui o carnaval? A gente pede para não soltar foguete em relação à rede elétrica, né? Não soltar confetes e serpentinas também em relação à rede elétrica, porque esses materiais, eles são condutores, tá? A gente pede também essa questão de utilização de pau de selfie, para a pessoa em cima de um trio elétrico tomar muito cuidado na hora de utilizar o pau de selfie, tá? E também essa questão de cabo partido. Muitas das vezes a pessoa vê um cabo partido e quer ajudar, eu vou ajudar, vou retirar esse cabo. Em hipótese nenhuma, você deparou com um cabo partido, seja ele um ramal de ligação, seja ele um cabo da própria rede elétrica, a pessoa isola a área, liga para o 116 até que uma viatura da CEMIG esteja no local para que evite de alguém chegar lá e tentar remover esse cabo. Outra coisa que por eventualidade ocorre, né? Faz tempo, graças a Deus que não acontece, é quando as pessoas estão, onde são organizados os eventos, às vezes um acidente com a rede elétrica, tá montando aquelas estruturas para colocar o som, o palco, aí encosta na rede. Que tipo de orientação a CEMIG passa para os contratantes, para as empresas, para as prefeituras que organizam esse tipo de evento? Então, como eu falei, é o seguinte, as prefeituras, muitas das vezes, elas contratam essas empresas de estruturas metálicas. Sim. Já ocorreu fatos da pessoa montar debaixo da rede elétrica, falando, não, meu prefeito pediu para me montar aqui. Então, o que a gente pede para os prefeitos? Tá? Todo prefeito tem o seu agente de relacionamento individual, tá? Que trata as suas demandas durante o período do ano todo. Nesse período do ano, caso o prefeito vá montar algum palco e tenha alguma dificuldade de definir o local ou esteja em dúvida se aonde que ele está montando o palco, ele está atendendo as condições de segurança da CEMIG, ele pode ligar para o seu agente de relacionamento, ele vai deslocar com o carro da CEMIG até o local para avaliar se o palco montado ele atende os requisitos de segurança da CEMIG. Outro detalhe é que a gente faz muitas visitas nessas empresas de estruturas metálicas. Tá? A gente orientar o pessoal para o seguinte, independente se a pessoa pede ou não para você colocar um palco debaixo da rede, você tem que ter o conhecimento que isso aí não é... É arriscado. Não é permitido. Sim. É arriscado, porque é o seguinte, muitas das vezes, você, na hora de montar, você toma cuidado, na hora de desmontar, você esquece da rede elétrica. Tá? Aí complica. O que acontece muito é com construção civil. A pessoa vai fazer uma construção civil a favor da rede elétrica, ele só lembra da rede elétrica, eu acho que ele está no segundo pavimento, que é a hora que ele está fazendo lá e está vendo a rede ali. A hora que ele vai começar a levantar e não enxerga a rede elétrica. Então, essas estruturas, essas empresas de estruturas metálicas, a CEMIG muitas das vezes manda comunicados, orientações para que eles, mesmo que o contratante peça para instalar o palco debaixo da rede, que eles não o façam.
em função do risco de acidente com a rede elétrica. Você chegou a citar anteriormente a questão do Corpo de Bombeiros, a fiscalização, né? E qual que é a importância do Corpo de Bombeiros, né, em toda essa questão, principalmente em festas de grande participação popular, como o caso do Carnaval? É porque o Corpo de Bombeiro, ele que dá o alvará para funcionamento. Tá? Então, vamos supor, muitas das vezes, isso aí já ocorreu no passado, muitas vezes o Corpo de Bombeiro dava o alvará e falava, isso aí é responsabilidade da CEMIG. Então, nós estamos fazendo uma parceria com os Corpos de Bombeiro do Estado de Minas para que na hora deles fazerem a fiscalização, antes de dar o alvará, caso eles tenham alguma dúvida, com referente à montagem de palcos e barracas, que eles acionam a CEMIG através de 116, registrando um pedido de risco de choque elétrico, né? Que a CEMIG vai no local avaliar se aquele palco, se aquela barraca está em condições de receber o alvará para funcionamento durante o Carnaval. E quais são os canais que as pessoas têm para poder estar solicitando ajuda caso ocorra algum acidente relacionado à rede elétrica? O telefone 116 é o mais usual, né? O pessoal liga no 116, passa um ponto de instalação, uma referência, aonde que ocorreu o fato, que vai a viatura. Mas nós temos nossos canais digitais também, que o pessoal, através do celular, tem a plataforma do CEMIG atende no próprio celular, que você, além de cabo partido, falta de energia, você consegue registrar qualquer tipo de serviço. Então, a questão de a pessoa tem que estar atenta a evitar problema. Durante o Carnaval, a gente pede qualquer ocorrência, acione imediatamente a CEMIG. Né? E não tome nenhuma providência até que chegue uma viatura da CEMIG local e identifique que o cabo está desenergizado. Certo. Para enfatizar aqui, logicamente que a gente não quer que ocorra, mas se ocorrer a questão do cabo, as pessoas estão na rua, você anda ali brincando o Carnaval e um cabo cai no chão, o que tem que fazer? Ficar longe desse cabo, tá? Ligar imediatamente para o CEMIG, isolar a área, não deixar ninguém chegar perto e, se tiver em cima de algum veículo, alguma coisa, pedir para a pessoa não sair até que chegue uma viatura da CEMIG. Então, mais alguma dica que você queira passar para as pessoas? A gente pede para o pessoal pegar essas dicas de segurança durante o Carnaval, principalmente o pessoal que vai para os acampamentos, né? Sim. Durante chuvas, evitem de ficar em locais descampados, vai para a cachoeira, começou a fechar o tempo, saia da cachoeira que tem um risco de tromba d'água, né? Que a gente fala aí cabeça d'água. Sim. Então, a gente pede durante o Carnaval que o pessoal tome muito cuidado com essas questões, principalmente em dias chuvosos. Certinho. Então, basicamente já está dadas as orientações, então agora é só o pessoal aproveitar o Carnaval. As dicas de segurança do Carnaval são essas aí. A CEMIG agradece a oportunidade da rádio e deseja a todos um Carnaval com muita energia positiva aí. Nós que agradecemos e quando vocês tiverem algum assunto que seja de importância para a comunidade, estamos à disposição. O CEMIG que agradece e também nós estamos sempre à disposição quando vocês precisarem. E o Repórter Mundo Entrevista fica por aqui. Mas você pode compartilhar e interagir com as nossas páginas nas redes sociais. No Instagram, @MundoMusic103.9, no TikTok, Mundo Music 103.9 e nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9. Até a próxima entrevista.